Ah, então quer dizer que a história mudou? Que agora o joguinho de cena virou preocupação legítima? Ah, para! A gente já viu esse teatro antes. Toda vez é a mesma coisa. Chegam os especialistas, fazem cara de quem tá chocado, soltam umas frases genéricas de indignação e no final o relatório sai daquele jeitinho, cheio de palavras bonitas e sem nada de concreto. Quer dizer que o STF censurou, mas estava tudo justificado? Quer dizer que foi um excesso necessário? Ah, me poupe! Mas calma aí, vamos voltar um pouco e ver onde começaram as incoerências. O senhor Pedro Vaca, o tal emissário da OEA, veio aqui avaliar a situação da liberdade de expressão no Brasil. Legal, mas o cara já chegou com um histórico de apoiar censura, dizer que fake news tem que ser combatida, o que na prática sempre vira desculpa para silenciar quem incomoda. E que o Twitter estava errado em demitir gente que fazia esse serviço sujo nos bastidores. E essa gente acha que pode avaliar a situação daqui? O mesmo povo que bate palma para censura agora vem bancar o isentão? É muita cara de pau. E olha que beleza, o cara começou ouvindo o STF. Ah, mas é praxe! Que lindo, né? Sempre tem uma desculpa para os primeiros encontros serem com os donos do circo. Aqueles que já estão no controle e que têm todo o interesse em manipular a narrativa. A desculpa oficial? Precisamos entender a visão do governo antes de ouvir as vítimas. Claro, porque é super normal primeiro ouvir o acusado e só depois perguntar para quem levou a pancada. Imagina um julgamento onde o réu fala primeiro sem contestação e só depois a vítima tem a chance de se defender. Parece justo, né? Só que tem um probleminha. A narrativa não fecha. O STF e seus defensores juram que tudo foi por causa de uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Mas e a censura que começou em 2019? Que coisa, não? 3 anos antes de qualquer tentativa de golpe, já estavam calando a boca de jornalista, de deputado, de todo mundo que falava algo inconveniente. E pior, começou justamente quando os escândalos da Lava Jato começaram a mirar na turma do STF. Que coincidência, hein? O tal do Pacto de São José da Costa Rica, que teoricamente garante liberdade de expressão, virou piada aqui dentro. Aí chega o Barroso e solta a cereja do bolo. Foram só 239 perfis censurados. Olha, se fosse um só já era um escândalo, mas os caras falam isso como se fosse pouca coisa. Como se tirar do ar centenas de vozes fosse um detalhe técnico. Ah, e detalhe, quem estava na reunião mostrou que o número real de censurados é muito maior, que tem gente com processo rolando, com família ameaçada, com medo de abrir a boca. Só que a desculpa oficial continua. Foi só um número pequeno. Foi por uma boa causa. Foi para proteger a democracia. Meu amigo, se você precisa calar as pessoas para proteger a democracia, tem alguma coisa muito errada nessa democracia. E sabe o que pega? Que agora até a esquerda está começando a perceber que Alexandre de Moraes passou do ponto. O cara ficou tão confortável no papel de dono do Brasil que começou a errar a mão. E quando o autoritarismo fica escancarado assim, até quem antes fazia vista grossa começa a se perguntar: peraí, mas e se amanhã for comigo? Ninguém quer um monstro desse solto por aí, porque hoje ele está censurando um lado, mas amanhã pode muito bem virar o jogo. Agora, tem gente achando que esse relatório da OEA pode ser um problema para o STF. Sabe o que eu acho? Que pode até ser que ele tente dar uma passada de pano, mas o estrago já está feito, porque os deputados não deixaram barato, botaram os fatos na mesa. E tem um detalhe fundamental: a reunião foi gravada. Não dava para fazer aquele esquema de jogar tudo para debaixo do tapete, fingir que não foi nada. Se o Pedro Vaca resolver passar pano, vai ter que fazer isso sabendo que a verdade já está registrada, que todo mundo viu, que o teatro não cola mais. E tem outra coisa nessa história: o fator Trump. O ex-presidente dos EULA já mostrou que não tem paciência para essa palhaçada de tribunais internacionais que viram puxadinhos de governo. Se ele resolve dar um chega pra lá na OEA, corta financiamento, tira visto, põe sanção, o negócio complica. Porque no fim do dia, essa gente adora bancar o isentão, mas morre de medo de perder grana e prestígio. Será que o Pedro Vaca está disposto a queimar a reputação dele pelo STF? Será que ele vai botar a cabeça na guilhotina para proteger o Alexandre de Moraes? Sei não, hein? O resumo é o seguinte: eles podem tentar,
Mas não tem mais como esconder. A censura aconteceu. A manipulação está escancarada. O STF pisou na bola tantas vezes que até a esquerda está com vergonha de defender. Porque uma coisa é contar historinha bonita para a imprensa amiga, fingir que a censura foi necessária e que todo esse autoritarismo foi só um mal menor para evitar um golpe. Outra coisa é encarar os fatos de frente, sem edição, sem cortina de fumaça. E os fatos? Esses são bem claros. O STF fez o que bem quis, sem prestar contas a ninguém. E agora está naquele desespero básico de tentar justificar o injustificável. Mas sabe o que mais me impressiona? O desespero nos olhos da turma que sempre esteve por trás dessa sujeirada toda. Você já reparou que antes eles falavam com o peito estufado com a maior confiança do mundo? Isso não é censura. É só controle de desinformação. Agora, eles estão na defensiva, tentando arrumar justificativas mais esfarrapadas do que roupa velha no varal. De repente, o tom mudou. De repente, a história já não cola tão bem. De repente, os próprios aliados começaram a perguntar: "Peraí, mas isso aí não tá meio errado, não?" Se ele puxa muito pro lado do STF, perde credibilidade internacional. Se ele forçar um relatório isentão, corre o risco de ser cobrado pelo próprio sistema que ele representa. E ele sabe que tem um cara chamado Donald Trump só esperando um pretexto para mostrar para o mundo o lixo que se tornou esses órgãos internacionais de direitos humanos que só protegem quem convém. O jogo mudou. Antes, o STF falava grosso porque achava que estava jogando sozinho. Mas agora, meu amigo, tem um monte de gente de olho. Tem um monte de gente anotando cada passo errado. Não adianta vir com papo de "foi só um pequeno excesso", porque já tem prova, já tem relato, já tem gente que perdeu tudo por conta dessa ditadura disfarçada. Já não dá mais para esconder. E aí eu pergunto, será que o Pedro Vaca vai ter coragem de meter no relatório dele tudo o que viu? Será que ele vai ter peito para admitir que sim, o STF virou um monstro fora de controle? Ou será que ele vai tentar aquele velho truque de relativizar tudo, dizer que houve falhas, mas nada grave, só para não desagradar os poderosos que bancam o seu salário? O problema, para ele e para essa turma toda, é que o tempo da enganação está acabando. As máscaras estão caindo. O que antes era tratado como teoria da conspiração, agora está estampado na cara de todo mundo. E acredite, quando a verdade finalmente se impõe, não tem censura, não tem relatório maquiado, não tem narrativa oficial que segure. O STF jogou alto, apostou que podia calar qualquer um sem consequência. Mas esqueceu que, no fim das contas, ninguém escapa da própria sombra. E essa sombra está crescendo, está engolindo todo o teatro, está fazendo até os aliados mais fiéis darem um passo para trás. Então pode até ser que o relatório saia morninho, cheio de poréns e entretantos. Pode ser que o Pedro Vaca tente passar o pano de leve com aquela cara de "não posso fazer mais do que isso". Mas sabe qual é o problema? Agora todo mundo já viu. Agora todo mundo sabe. E quando a verdade se espalha, meu amigo, não tem força no mundo que consiga enfiar ela de volta na garrafa. Que venha o relatório. Que venham as desculpas esfarrapadas. No fim das contas, quem tá acordado já entendeu tudo. E quem ainda finge que não viu... Bom, logo não vai ter mais como fugir da realidade. Vocês estão ligados aqui no nosso canal de notícias. Aqui, quando a gente vê pegando fogo, jogamos mais gasolina, sempre trazendo as notícias mais quentes e bizarras do dia a dia. Não vacila, dá aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui a gente fala o que ninguém tem coragem, e você faz parte dessa parada.